Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que nos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vamos dar continuidade aí, né, fazendo essa dissertação em relação ao que consiste, o que aconteceu e que as pautas da primeira conferência da maçonaria, né, da maçonaria no seu aspecto autocrático, não da maçonaria regular como eles clamam para si. Vou deixar aqui só um adendo para vocês. O interessante é que essas confederações, elas clamam um direito que não consiste aos mesmos. Eu já falei aqui várias vezes no meu canal, já fiz um desafio de tratar sobre essa questão de regularidade e tratados de mútuo reconhecimento publicamente. Eu queria que, de certa forma, houvesse um espaço, né? Houvesse um espaço de um diálogo filosófico, democrático, aonde a gente fosse debater o que consiste regularidade, o que consiste tratado de reconhecimento. E vocês iam perceber que esses argumentos aqui, dessas confederações, não tem substanciação, não tem essência, não tem tradição, não tem verdade. Eles clamam para si, como eles apresentam aqui, declaram-se a exclusivista maçonaria regular no Brasil. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, que deve ser combatida pelos verdadeiros maçons. Nós somos sabedores que regularidade consiste na origem. Toda a potência maçônica que esteja dentro do que consiste os 12 pontos de regularidade, os landmarks e seguindo os 8 pontos do que consiste a expansão dos tratados de reconhecimento entre as potências que estejam na origem da Grande Loja Unida da Inglaterra, elas são potências regulares. Agora, tratados de reconhecimento, como eu vim falando, são pura conveniência maçônica. Quando você declama para si o posicionamento exclusivo de uma regularidade, isso é desespero, isso é fanatismo, isso não é maçonaria, isso não é universalidade, isso é desespero. Pode ter certeza disso. Isso é ortodoxia, isso é fundamentalismo, porque nós somos sabedores que regularidade consiste na origem. Eu desafio aqui qualquer grão-mestre de qualquer potência maçônica dentro dessa autocracia para ter um debate numa mesa eclética, filosófica, como a própria maçonaria nos induz a buscar a verdade por meio da investigação. Eu desafio de falarmos sobre esse assunto, do que consiste regularidade e reconhecimento. Eu garanto para vocês, meus irmãos, que eles vão pegar o banquinho deles e vão sair de fininho, porque não tem argumentos do que consiste uma tradição maçônica. Regularidade é na origem toda a potência maçônica que exista e que venha a existir, porque o interesse deles aqui, na realidade dos fatos, é parar com a expansão da maçonaria brasileira. Estão criando uma autocracia, estão se fechando em uma religião, em uma seita maçônica no Brasil, impedindo assim o crescimento, a expansão da maçonaria brasileira. É isso o desejo deles. A real matéria que na sua essência, com essa conferência que houve aqui, a ideia é essa. É impedir o crescimento. Então clamam para si a legalização sem nenhum direito do que consiste de fato a tradição maçônica dentro de uma regularidade de origem e etc, etc, etc. Mas quem tem boca fala o que quer. Mas hoje a gente está numa era cosmonáutica, meus irmãos. Não tem mais como esconder. Antigamente você iniciava um aprendiz, ele ficava condicionado aos ensinamentos da loja. Hoje não, meus irmãos. Hoje não. Hoje tem a internet, hoje tem grupos no WhatsApp, hoje as informações estão bombardeando. Eu tenho tido experiência aqui de não maçons, permita aqui, viu, Matheus, citar o seu nome, Matheus Silva. O cara tem um conhecimento que dá de 10, meu irmão, em certos maçonzinhos aí, em certos mestres maçons, em certos mestres instalados, em certos grão-mestre, diga de passagem. O menino tem um conhecimento maçônico tremendo. A internet tá aí, pô. O cara só basta de cara tirar 2 horas, 3 horas por dia, 1 hora e começar a estudar maçonaria. Ah, os segredos da maçonaria. Que é segredo da maçonaria? Ficar calado. O segredo da maçonaria é amarmos uns aos outros. Que isso não acontece. Esse é o segredo da maçonaria.
respeitarmos os irmãos. Esse é o segredo da maçonaria. Viva isso. Aí você está com um grande segredo. Vamos lá. A segunda pauta foi o seguinte. A segunda pauta foi o Projeto Libertas, que diz assim: destinar a libertar crianças carentes com distribuição de kits escolares associado com banco de alimentos para suas famílias, atividades beneficentes que pode ser desenvolvida por uma loja em associação ou em associação com outras co-irmãs. Isso aqui é... Você percebe que as potências maçônicas, não estou falando de confederação, estou falando de potências maçônicas. Até isso eles querem fazer vocês engolirem, né? Tratando as confederações como potências maçônicas, que a gente sabe que não consiste, né? Mas deixa eles trabalharem assim. Bem, olha só, eu estava conversando ontem com o irmãozinho e eu perguntei para ele como se trabalha a Grande Loja Unida da Inglaterra, como é feitas as arrecadações, né, da Grande Loja Unida da Inglaterra. E ele me disse o seguinte, com fontes, claro, Jair, lá na Grande Loja Unida da Inglaterra você não paga mensalidades, ou seja, o obreiro não paga mensalidades mensais para manter a sua regularidade e para ter direito de tomar assento em uma loja. Os obreiros pagam uma mensalidade por ano, uma mensalidade única por ano, certo? Que ele falou em torno de 100 euros, né? Euros? Em torno de 100 euros. E as lojas são mantidas pelas beneficências dos irmãos, ou seja, há um gasofilácio na loja e os irmãos ali depositam os seus benefícios de acordo com a sua prosperidade, não muito diferente da igreja primitiva, né? Da igreja cristã primitiva, onde os irmãos contribuíam de acordo com a sua prosperidade. Esse é muito... Eu não sabia disso, eu fiquei regozijado, fiquei lubridiado, porque a Glumb trabalha desta forma. Eu não sabia. Eu acho que eu peguei no astral aí, né, na egrégora da maçonaria universal. Eu não achava que a gente estava sendo exclusivo, mas na verdade a gente, né, como nada se cria, né, só se copia. Então a gente trabalha muito perto do que consiste a Grande Loja Unida da Inglaterra. E muitas vezes a gente recebeu até críticas, como é que a gente vai sobreviver? Se a Grande Loja Unida da Inglaterra sobrevive há 300 anos, e a gente não vai sobreviver. Bem, então o que diz aqui? E lá em Grande Loja Unida da Inglaterra, recebendo uma vez por ano, né, uma taxa, né, por obreiro, eles fazem beneficência, ou seja, a Grande Loja Unida da Inglaterra, assim o relato desse meu irmão, em vez da Grande Loja crescer os seus cofres, não, ela distribui a arrecadação entre ações sociais, ou seja, filantropia. Assim é o trabalho da Grande Loja Unida da Inglaterra. Não só também na sociedade, como eles fazem, sustentando hospitais da própria instituição, creches, etc, como também esse papel aqui, né, ajudando as crianças, etc. Tudo a potência faz. Mas aqui no Brasil, como é a maçonaria do mercantilismo, olha só o que eles dizem aqui na própria proposta. Na própria proposta, eles dizem que essas atividades, né, de projeto libertas, ficará a critério das lojas. Ou seja, a potência sempre recua. Quando é para tirar dos seus cofres, quando é para fazer filantropia, a potência nunca faz. Quem faz são as lojas. E a potência ganha os louros da vitória. Não é interessante, cara? Agora, recentemente aqui no estado do Ceará, aqui em Cascavel, a loja de Cascavel, que é uma loja pequena, um templo até pequeno, que eu já passei de frente, que eu tenho um sítio ali no Aquiraz, aí eu vou para a feira de Cascavel, e a loja o templo é bem ali no centro de Cascavel. E é um templo não, né, bonitão, etc. Mas os irmãos da loja fizeram um marco lá, na entrada de Cascavel. Vou até, quando eu estiver por lá, eu vou visitar, né, quando eu for na feira novamente, eu vou olhar e vou até bater uma foto para vocês verem, né? E quem estava lá na inauguração? Quem estava lá buscando os louros da vitória? Hein? A administração, a cúpula da potência maçônica, né, da Grande Loja do estado do Ceará, foi lá buscar os louros da vitória. Agora pergunta se colocou um tijolo lá, pergunta se doou um saco de cimento,
Pergunta se doou um dia de mão de obra, se não for os irmãos. Os irmãos que fizeram da loja. Se não for assim, que alguém saia em defesa. Se a grande loja do estado do Ceará colocou R$1 lá, mas está lá, ganhando os louros da vitória. O grão-mestre vai estar lá batendo foto, ganhando a representabilidade do ato. Aqui também, olha só, esse projeto não é diferente. Esse projeto que eles têm de libertar as crianças vai ficar a critério das lojas. E as potências? A arrecadação que essas potências ganham líquida, limpa e pura, por ano. Para onde vai esses milhões? Não poderia fazer essa beneficência para dar com as crianças? Mas tem que ser as lojas. Não basta os sacrifícios que os irmãos fazem nas lojas. Não basta o peso que os irmãos pagam para manter as suas mensalidades em dia, para assegurar a sua regularidade, para assegurar a sua frequência em loja. Não basta isso, aí cria-se um projeto para que os irmãos venham fazer beneficência às crianças, mas e a potência não faz nada, só ganha os louros da vitória. Aí quando, digamos que haja uma comissão, haja de fato um movimento, onde algumas lojas se reúnam e façam esse trabalho, aí vai estar lá o grão-mestre, todo pomposo, bonitão, aí a loja, às vezes bota assim, a potência Grande Oriente, a potência Grande Loja está fazendo um trabalho, mas quem está fazendo é os irmãos. Quem está fazendo é os irmãos. As grandes lojas aqui do Brasil, os grandes donos são parasitas, vivem às custas das lojas, são parasitas. E os irmãos das lojas não despertam, não conseguem entender que a potencialidade está nos mesmos. Acham que deve viver em função das lojas. Eu acho ridículo, eu acho triste quando eu vejo uma ação dizer assim: quem será de mim se não for a grande loja? Mas isso é um condicionamento, isso é uma lavagem cerebral. Isso é uma seita, meus irmãos. Isso não é maçonaria, isso não tem liberdade, isso não tem igualdade. Contra fatos, não argumentos. Deixa eu ir aqui, para deixar logo a adendo de amanhã, né? A outra pauta é o seguinte: Comissão de Potências Maçônica para propor regulamentos de conferência. Aqui não seria interessante, quando houvesse conferência, aí eles criam uma comissão e etc. para trabalhar a outra conferência, né? Vamos para cá, para outro tópico aqui. Elaboração de material complementar para instruções. Aqui é interessante. Eu tô achando que alguém desse grupo aqui viu meus vídeos. Porque eu venho falando que as instruções numa loja maçônica são vacuidade total. Não tem digamos assim, substâncias filosóficas, digamos, de crescimento na verticalidade para os aprendizes, os companheiros mestres. Reza-se numa cartilha, dentro de uma metodologia arcaica, né? E que os aprendizes ali são levados a um condicionamento que reza naquela cartilha e nada crescem, né? Não cresce nem sequer na horizontalidade, nem sequer, muito menos na verticalidade. Então eles aqui tiveram uma ideia legal, que vai ser aprovada. Acrescentar, fora o que já tem, acrescentar algumas instruções com mais substância, com mais sustentabilidade, que venha ter mais vida orgânica e etc, etc. Isso aqui, de fato, é um projeto sensacional que acredito que eles acordaram, né? Acordaram para o não conteúdo de instruções dentro de uma loja maçônica quando se pratica a ritualística nos padrões do que consiste a vivência, né? Então, isso aqui eu parabenizo, né? Parabenizo. E tomara que aconteça, né? Que saia desse mimimi, dessas instruções mimimi, né? Quem é maçom, quem é aprendiz, quem é companheiro, quem é mestre maçom sabe do que eu estou falando. São instruções mimimi que não engrandecem nada ao educado, ao educando, né? Vou deixar só aqui a outra pauta, que para outro vídeo, que é interessante. Programar para a desmitificar a maçonaria perante a sociedade. Então, isso aqui também já tem feito, né? O Luiz Miller aí tem feito um papel extraordinário. Luiz Miller aí
já tem aí quase 80 mil inscritos, né? E muitos canais no YouTube já tem feito isso aqui, né? Desmistificando a maçonaria, dizendo que ninguém come criancinha, ninguém dá sangue, toma sangue de bode, etc, 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 né? Então isso aqui já tem sido feito, mas eles vão fazer mais com mais afinco, né? Agora eu vou deixar adendo para outro vídeo esse tópico aqui. Livro de restrição nacional. É aqui onde aguarde aí o próximo vídeo que eu vou falar sobre isso aqui, né? Sobre esse livro de restrição nacional. É onde eles querem pegar, de fato, a unificação da maçonaria no seu aspecto de uma denominação unificada, né? Unificada, transformando assim a maçonaria, como eu falei, em uma seita. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.